Olá, hoje nós vamos falar sobre psicologia social. Augusto Comte foi considerado o pai dessa ciência. Para Comte, a psicologia social seria subproduto da sociologia e da moral, sendo encarregada em dizer como o indivíduo poderia ser ao mesmo tempo causa e consequência da sociedade. Mas foi após a Primeira Guerra Mundial que ela se desenvolveu de forma científica, por volta dos anos de 1920. Devido aos efeitos da guerra, a sociedade estava tensa, abalada e sofrendo uma crise. Então os pesquisadores buscou formas de preservar valores como liberdade e direitos humanos. Os cientistas buscavam entender diversos fenômenos sociais, como a liderança, preconceito, propaganda, conflitos de valores e como os indivíduos se comportavam diante disso. Enfim, tudo que demonstrasse a participação existente de um todo entre o ser e a sociedade. Essas pesquisas tinham o intuito de procurar formas de melhorar a vida do homem no contexto social. Durante algumas décadas, houve muito avanço e otimismo na área da psicologia social. Porém, devido a uma grande crise mundial e contradições em alguns resultados de pesquisas, essa ciência acabou entrando em queda em 1970. Esta crise se deu principalmente pela falta de conhecimento prático das pesquisas, muitos resultados que se contradiziam e nenhuma solução concreta para os problemas enfrentados pelos países. Críticas foram feitas aos psicólogos norte-americanos, devido ao caráter ideológico dos seus trabalhos que eram reproduzidos em países da América Latina, sem levar em conta as características próprias desses países. Então, pesquisadores de países latino-americanos organizaram um simpósio onde definiram que o foco de cada um seria a necessidade do país onde seria realizada e não mais o indivíduo. Ou seja, agora as buscas focariam nas reais necessidades de cada país, independente da dinâmica econômica e geopolítica, sem influência de contextos próprios de outras nacionalidades. Mas afinal, o que é a psicologia social? A psicologia social é a área da psicologia que tem o foco em estudar as relações humanas sociais, tanto por um viés mais individual, ou seja, como a sociedade interfere na construção do indivíduo e como ele afeta aquela sociedade, ou por um viés mais amplo, analisando como grupos afetam e são afetados por uma sociedade de uma maneira geral, ou até mesmo por outros grupos. O ser humano social é constantemente afetado pelo meio social em que vive, desde o seu nascimento, e também modifica o meio social em que se vive. As relações humanas interferem no comportamento, estados mentais e percepções do indivíduo, e a psicologia social busca analisar essas interações humanas e o comportamento social, servindo de ponte entre a psicologia e a sociologia. Mas apesar dessas duas ciências serem muito parecidas, ambas são diferentes uma da outra. A sociologia estuda a influência de instituições e da cultura no comportamento dos seres humanos, já a psicologia social considera variáveis situacionais que afetam o comportamento social. Portanto, pode-se afirmar que toda psicologia é social, buscando reconhecer dentro da sua especificidade a natureza histórico-social do indivíduo. Desde a sua infância até as patologias e formas de intervenção, precisamos ter clareza que não se pode conhecer qualquer comportamento humano de forma isolada, como se ele existisse por si só. Em um primeiro momento, devemos questionar o caráter universal na concepção de sujeito, como se todos tivessem a mesma chance ou oportunidades e como se todos fossem iguais. Se pensarmos como a psicologia trabalha, percebemos que tradicionalmente existe uma tendência a tomar como natural a classificação dos comportamentos do sujeito entre aquilo que é de norma, do hegemônico, e o que não faz parte daquilo que é considerado comportamento padrão. Como podemos pensar o psiquismo sem considerar os modos singulares que o sujeito se insere na cultura? Pensar os sujeitos pelas diferenças passa por questões políticas como a organização de políticas de geração de renda, de gestão de pessoal, de construção de identidades através dos marcadores de gênero, raça e diversidade sexual, da produção de estratégia para a construção de uma clínica política e de outros dispositivos para o atendimento ao sofrimento psíquico.
No pressuposto de saúde, educação, moradia, trabalho e segurança, direitos básicos para o desenvolvimento da cidadania e democracia, deve ser considerada as diferenças e a pluralidade. O CRAS, por exemplo, é um local de atuação dos psicólogos sociais. Lá são recebidos casos emergenciais dos mais variados tipos e, em sua grande maioria, pessoas com baixa ou nenhuma renda. O objetivo central dos profissionais que atuam nessa área é fortalecer seus usuários como sujeitos de direitos, promovendo terapias grupais, acompanhamento junto às famílias e auxílios em momentos de dificuldade. Portanto, percebe-se a importância da psicologia social não somente como produtora de conhecimento a respeito dos indivíduos e suas interações, como também sendo atuante e determinante na própria sociedade, pois trata-se de ajudar as pessoas e a diminuir o impacto das desigualdades sociais.